Acho que o piloto do Drex ajudou muito, acelerou muito esse aterrissar quais são as possibilidades. Porque a gente fala lá, tem uma curva muito conhecida, né? A curva do Gartner, que é o hype e o vale da desilusão, e depois quem que sai na ponta liderando alguma solução. Eu sou a triatleta amadora, agora um pouco em recesso, por conta da maternidade. Minha filha resolveu, depois de um ano, dormir muito pouco, mas eu ainda treino, mas não como um triatleta deveria treinar. Meu treinador, não ouça isso, por favor. Tecnologia é um tema que é cross, independente da sua área de atuação. Então, mesmo que você não queira ser um arquiteto, dominar determinados temas, né, e entender a aplicabilidade de determinadas tecnologias faz diferença independente da carreira que a pessoa decidiu seguir. Né? Exatamente. Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Let's Women. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do Women, também sou a host do Black Voices. Sou uma mulher preta, do cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusinha branca com um blazer roxo, bem roxo. A gente está numa sala onde tem uma mesa marrom, temos 2 microfones, água, nossa televisão com o nosso logo do Let's Women com uns tons de rosa. Ao fundo da nossa convidada, nós temos alguns cartazes que trazem aí todos os podcasts que temos dentro da Let's Media, são bem coloridos, com algumas imagens. E no meu fundo é um fundo preto. Bom, estamos com uma convidada ilustre e super especial. Eu vou pegar minha cola para não errar nada da bio dela. Depois eu vou pedir para ela fazer a audiodescrição também, tá bom? Vamos lá. Ela é a mãe da Manu e da Letícia, especialista em tecnologia com 22 anos de experiência, graduada em tecnologia de bancos de dados, pós-graduada em gestão de negócios para tecnologia na FGV, engenheira de pré-venda para o Google Cloud e especialista em tecnologia para finanças, com passagens nos principais provedores de serviço do Brasil e bancos comerciais nacionais. Atualmente conduz a agenda de tokenização com foco especial no Drex. Estou falando de Ana Jags. Ana, seja super bem-vinda. Estou muito feliz que você topou esse bate-papo. É uma honra ter você aqui. Sinta-se em casa para a gente ter essa conversa, ter essa troca. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas outras mulheres. Muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço o convite. Vou fazer minha autodescrição aqui também. Sou uma mulher média, parda, de cabelos lisos, pretos. Estou vestindo uma blusa cinza e uma calça branca. E um colar branco coloridinho. Maravilha, né? Bom, seu perfil no LinkedIn é super extenso, tem uma série de atuações, uma série de evoluções da sua carreira, mas antes da gente falar de LinkedIn, de falar de carreira, e falar de dados, e falar de engenharia, a gente quer conhecer quem que é a Ana fora do LinkedIn. Então, eu queria que você contasse um pouco onde você cresceu, com quem você cresceu, se você foi criada pelos seus pais, enfim, ou não, como que foi ali a sua infância, e aí o momento de faculdade. A gente pega o gancho de como você definiu que faculdade fazer, o famoso, tipo, o que você vai ser pro resto da vida, o que você vai ser quando crescer, aquela pergunta que sempre te fazem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Perfeito. Acho que, na verdade, a área me escolheu, mas vamos lá, né? Eu sou filha do seu Antônio e da dona Selma, os dois falecidos já. E tenho 4 irmãs, nós somos 5 mulheres. Uau! E eu sou a do meio. E a gente cresceu no extremo da periferia, em São Paulo. Então, cresci minha vida inteira em Cidade Tiradentes. E acho que com um cenário muito comum às famílias periféricas, né, com dificuldade de acesso, uma educação precária. Enfim, acho que esse é um cenário compartilhado por muitos brasileiros, infelizmente. E a distância de idade entre eu e a minha irmã, entre eu e a mais velha, né? Entre eu e a mais velha tem são 6 anos. Então, eu peguei muita parte da adolescência das minhas irmãs mais velhas. E a minha irmã mais velha é casada com uma pessoa que entrou na minha vida antes de eu entrar no ensino fundamental. E essa pessoa é especialista em tecnologia. Uau!
Então, eu acho que o meu primeiro contato acontece ali um pouquinho nesse período de infância, pré-adolescência. Um convívio familiar ali. Um convívio familiar. E a gente não tinha computador em casa, enfim. Mas com algumas dificuldades ali, o meu pai conseguiu pagar um curso daqueles cursos... Nem profissionalizante, aqueles cursos de Office, com DOS, Word, etc. Eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. E nesse curso eu fiquei apaixonada por DOS, por incrível que pareça. Porque eu acho que fazia mais sentido entender como que as coisas funcionavam ali. E com 16 para 17 anos eu consegui fazer um estágio na Caixa Econômica Federal. E aí começa o meu primeiro contato com o mundo financeiro. Muito antes da faculdade. Antes da faculdade, era um estágio de ensino médio. Legal. De ensino médio técnico, né? Então, eu fiz o estágio de ensino médio, 2 anos, inclusive, na Caixa. E uma coisa muito engraçada é que eu acabava, né, entendendo um pouco mais de tecnologia do que as pessoas que estavam ao meu redor. E muitos dos problemas que aconteciam naquela época, eu conseguia resolver, assim, né? Então, a gente está falando de uma época que... Aqui eu já vou entregar a minha idade, né? Em que as transações dentro da agência não eram online e aconteciam ali uma transmissão de uma fita no final do dia via BBS. Apesar de existir a internet já quando eu entrei, mas na Caixa ainda essa transmissão era feita via BBS. BBS, para quem não está familiarizado, era uma conexão ponta a ponta, né? Peer-to-peer. E as instalações de aplicativos para gerar seguros e etc. Era uma instalação standalone, não era nem client service, e depois isso precisaria ser submetido num mainframe. E muitas vezes daquelas transações deixavam de funcionar, aqueles aplicativos standalone deixavam de funcionar, não deixavam de imprimir proposta e etc. E aí eu meio que comparava o que está funcionando, o que não está funcionando, não fazia a menor ideia do que estava fazendo, mas aí eu abria ali um pouquinho as aplicações, cheia de go-to para tudo quanto é lado, e acabava corrigindo e funcionava, enfim. E aí eu comecei a chamar um pouco de atenção da empresa que prestava suporte para a Caixa, porque quando eles abriram um chamado e chegava essa pessoa para corrigir, já tinha o problema. Já tinha resolvido. Já tinha sido corrigido. Já tinha ido lá tinha sido resolvido. E aí também você ganha um pouco de fama internamente, né? Chama a Ana, porque a Ana resolve, me ajuda aqui com essa fórmula, me ajuda aqui com esse cálculo, me ajuda aqui. Enfim, então foi um período muito importante para muitas coisas, né? Primeiro, esse contato e o reconhecimento que, de repente, eu poderia aprender alguma coisa. Uhum. E o outro é que, como eu disse, eu cresci no extremo da periferia em São Paulo. E São Paulo tem muitas faces, né? Então, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha cursado na universidade até então. Então, essa não era uma possibilidade que existia na minha mesa. Não era uma possibilidade para mim. Não tinha uma referência em relação a isso. E aí, eu me deparo com muitas pessoas inteligentes, com cursos em faculdades renomadas, que consumiam o mesmo tipo de conteúdo que eu tinha capacidade de ensinar algumas coisas, e isso foi abrindo a minha cabeça para diversas possibilidades futuras. Só que quando termino o meu estágio, eu engravido e viro estatística, né? Porque naquela época o meu bairro era o bairro que tinha, que eu cresci, era o maior número de gravidez na adolescência. E eu me tornei uma estatística porque eu fiquei grávida na adolescência. Mas eu acho que eu consegui fazer do limão uma limonada, e isso foi ao contrário do que acontece com a maioria das mulheres, foi um acelerador, assim, de fazer as coisas acontecerem, que acho que durante a nossa conversa a gente pode dividir um pouquinho mais. Então, depois que termino o meu estágio, essa empresa me contrata. Né? Inclusive, me contratou antes até de eu ficar grávida. Então, eu começo na área antes de entrar na faculdade. Porque eu não tinha grana para pagar a faculdade ainda. E eu estudei a vida inteira em colégio público, então eu não tinha a menor condição de aplicar para uma universidade pública e ter condições de passar. Então, eu entro... eu digo que a tecnologia me escolheu, na verdade. Então, foi legal. Meio que a vida, né? Foi predestinada, talvez, e aí cada um acredita, né, no que quiser, mas já tinha ali algo destinado para você de alguma forma. E isso é muito legal de trazer, porque é uma outra perspectiva, né? Então, você já foi ali trabalhando... Pô, não consigo... Você comentou, né? Não ia conseguir prestar para uma pública por conta da diferença de ensino, né? Eu Exatamente. Vejo hoje
É muita... Não dá pra E competir. para ser bem sincera, eu acho que naquela época eu não tinha nem noção de que USP existia, Unicamp existia. O ruim de você estar em bairros depósitos, em bairros dormitórios, assim, onde você tem pouco acesso à cidade e suas referências são muito limitadas, é que você nem tem possibilidade de vislumbrar quais são os caminhos que você pode seguir a partir dali, né? Então, não é só uma questão de distância ou de poucos recursos ali local, mas é que você não tem nem consciência dos recursos que estão além daquela fronteira, né? Fronteira, acho que é uma ótima palavra. Eu vim do outro extremo. Eu vim do extremo sul, você veio do extremo leste, eu vim do extremo sul, que é no Grajaú. Pra dentro do Grajaú. Muitos amigos no Grajaú. Então, é exatamente isso. Eu lembro que quando eu fazia momentos de prestar a faculdade e tal, cara, a faculdade que eu tinha na mente era que era mais próxima da minha casa e que ainda assim era uma hora e meia de distância. Então, era o que tinha ali mais próximo, que ia acabar a aula perto das 11, que eu ia minimamente conseguir chegar em casa. E várias vezes eu perdia o último ônibus, né? Então, justamente, esses extremos dificultam você saber que meio que conhecer o mundo, né? Você não tem acesso a esse mundo de oportunidades que tem. E imagino que há um tempo atrás isso era mais latente ainda. Né? E a escassez de oportunidade. Mas você falou, a faculdade mais próxima da minha casa ficava a 1h30. Provavelmente da minha casa também a distância era mais ou menos por aí. E foi legal porque eu vivi um período dentro da Caixa Econômica que eu acredito que tenha sido grande parte responsável pela democratização de acesso à universidade, tanto a pública quanto a privada, e até o aumento de números de universidade e de ofertas de vaga na universidade, que é o momento do FIES, que tem controvérsias, né, muitas em relação ao programa, mas que também possibilitou que o aumento de ofertas na universidade privada com baixo custo fosse, né, aumentado, e isso possibilitou, né, que abriu portas para que pessoas que vieram da onde a gente veio, né, consigam acessar uma educação mínima de qualidade ali, né? E o que faz toda a diferença, né? Muita. E aí você entra na faculdade, né? Você tinha alguma ideia do que era a faculdade? Eu não entrei ainda, não. Eu achei que aqui demorei. Você já ia entrar. Não, eu ainda demorei um pouquinho para entrar na universidade. Conta esse processo. Perfeita. Depois que eu engravidei, eu ainda continuava trabalhando nessa empresa que prestava serviço para a Caixa Econômica Federal. O salário era muito pequeno. E para uma mãe, né? E aí era assim, ou eu sustentava minha filha, porque eu fui uma mãe solo, ou eu conseguiria investir para fazer um curso, uma faculdade. Então, eu precisava ter uma outra oportunidade ali. E me inscrevi num curso técnico do Senac, na época. E aí, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, enfim, vou para um curso técnico do Senac. E eu consegui um estágio numa empresa que prestava serviço para Ambev, de operação mesmo, né? Suporte, banco de dados, aplicação, suporte a redes e operação mesmo, coração da empresa. E comecei trabalhando na operação dessa empresa, que acho que agora não tem poucas, quer dizer, tem ainda bastante empresa, mas é mais difícil a gente ter contato. Empresas que têm aquelas ferramentas de controle de malha BET de jobs e coordenar jobs, enfim. E eu comecei o meu estágio por essa área, e aí depois de 4 meses que eu estava nessa empresa, ela perde o contrato com a Ambev. Nossa. E quem ganha o contrato com a Ambev é a IBM. E eu, como estagiária, dei na cabeça das pessoas ao redor dos meus pares nenhuma possibilidade de ser contratada. Bato na porta do gerente de projetos desse due diligence, né? Porque a IBM acaba entrando na operação para poder assumir ali. Vou até ele e falo assim, olha, essa empresa era uma empresa de São José, né? Que tinha perdido o contrato com pessoas com 20 anos de carreira ali. Muitos dos profissionais não vão aceitar a sua oferta, né? Não vão. Essa operação se moveria para Campinas, essa operação acontecia aqui em São Paulo. Muitas das pessoas não vão aceitar a oferta, vão continuar aqui. Você precisa de profissionais qualificados para fazer essa migração, e eu aceito o valor que você me oferecer para ir, né?
e entregar um projeto de qualidade. E aí eu comecei a trabalhar na documentação, criar roteiros, enfim. E aí, assim, eu recebi um convite para ir. Foi um marco na minha vida, porque apesar de eu não ter ainda um curso universitário no currículo, eu tinha uma IBM no currículo. Então, a IBM veio antes da faculdade. E foi um período muito difícil, porque minha filha tinha 1 ano só, e eu me mudei para Campinas. Sozinha, com a neném? Sozinha, sem neném. Uma neném ficou com a minha mãe, e eu entendi. voltava sexta-feira, ia no domingo à noite para Campinas. Fiquei 3 anos nessa vida de ir e voltar. Perdi muito da vida da minha filha nesse período, mas foi um acelerador gigantesco de carreira. Me abriu excelentes portas, né? E aí eu entro na universidade quando eu volto, porque quando eu volto para São Paulo, enfim, chegou uma hora que não fazia mais sentido ficar distante da minha filha. Eu volto para São Paulo e, no meio desse intervalo de 3 anos, um importante diretor da IBM assume uma posição de diretoria na Unisys, aqui em São Paulo. E depois ele assume a cadeira de VP da Tivit. Eu voltei para São Paulo sem emprego, né? Saí da IBM sem emprego, voltei com a esperança de que esse nome abriria alguma porta para mim. Afinal de contas, era uma IBM no currículo. Exatamente. Maravilhoso. E aí eu aceitei um contrato temporário de uma empresa para fazer uma auditoria em backups e etc. na Telefônica. Eu mandei um e-mail para esse diretor, né? Liguei na Tivit, na verdade, e aí pedi o e-mail dele, falei que era uma amiga da IBM. E a gente ficava até tarde, muitas vezes. Como eu não tinha familiar em Campinas, e entrei pela porta da operação, e eu sabia que ali era operadora, não era uma analista, eu fazia dupla jornada na IBM. A partir do momento que terminava o meu trabalho, eu ia para a área de suporte para aprender alguma coisa e tentar evoluir na carreira internamente. Né, para aprender. Naquela época eu era apaixonada por Linux e Unix, mas eu não me achava capacitada para trabalhar com Unix e Linux. Então eu ia para o time de suporte Windows e ficava ali até 11 horas, meia-noite. E esse manager ficava até esse horário também. Então a gente acabou ficando conhecido pelo esse horário, né, insalubre de trabalho. E aí eu mandei um e-mail. Quando chegou em São Paulo, eu liguei na Tivit, pedi o e-mail, mandei o e-mail, relembrando, né, quem sou eu, né, me apresentando. Olha, eu sou, né, a Ana, trabalhei com você na IBM, ficava lá até tarde, respondia para sua esposa. A esposa dele era manager na IBM. Estou aqui nesse projeto, esse é um projeto temporário. Eu não pedi emprego inicialmente. Eu tenho aqui uma área que é responsável pelo desenvolvimento de software. Eu acho que eles estão pecando na qualidade de documentação e etc. Eu sei que a Tivit tem uma fábrica de software. Eu queria ver se a gente consegue fazer um trabalho legal aqui de apresentação, de melhores práticas, enfim. E aí, acho que demorou um pouco para ele me responder, etc. Meu contrato acabou. Ele me respondeu. Quando ele me respondeu, ele disse, olha, eu não sou diretor da diretoria de software propriamente, mas eu te apresento e faço essa ponte. E aí eu respondi, olha, acho que não faz mais sentido, porque meu contrato acabou. Inclusive, estou procurando emprego. Aí volta, poxa, então vem aqui, que eu quero conversar com você. Né? Olha e aí, de novo, sento numa mesa, e foi a primeira vez que eu sentei numa mesa e a pessoa falou, olha, eu tenho essa vaga, vê o que se adequa, né? O que faz sentido de escolha. Né? Foi muito legal esse bate-papo. Entrei pela porta de processo. Era o boom do ITIL no Brasil. E entrei para orquestrar a gestão de mudanças. Foi muito legal organizar a agenda, mas na hora que entrou no operacional, aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu não tenho nenhuma afinidade com o processo até hoje. E aí eu fui no gerente de suporte a sistemas operacionais e fiz uma oferta parecida que eu tinha feito no passado. E, olha, eu te ajudo a organizar a casa, eu sei que seu time não escreve boas mudanças, não tem boa documentação, eu te ajudo nisso e, em paralelo, eu evoluo meu skill no suporte, né, em trabalhar com aquilo que eu tinha intenção lá no começo na IBM, que era suportar Linux e Unix. E ele super topou, e aí eu fiquei 5 anos na Tivit, entrei como júnior e saí como sênior. Na verdade, na minha promoção para sênior, eu recebi uma proposta para me mover para o UOL. E aí assumi lá uma cadeira de construir uma área de high-end. São máquinas super especializadas, né,
Nessa época, o boom era do AIX, e eu me tornei uma especialista em AIX. E eles estavam recebendo o primeiro cliente de outsourcing que tinha um parque maior de AIX e não tinha profissional o suficiente, nem qualificado ali para assumir essa área. Então, eu fui a primeira para criar essa área específica para suportar missões críticas, né? Que são essas máquinas e sistemas integrados aí. Fiquei no UOL 5 anos também. Saí de lá para o Itaú. Nessa época, só te interromper na sua linha do tempo, mas quais que eram os desafios que eu tô parando para pensar assim, meu Deus, máquinas grandes, fazer esse... O que era fazer esse... Né? Conta um pouquinho mais, assim, do tipo, qual que era o teu desafio? Você estava criando do zero o negócio, então, o que você falou? Cara, e agora, como é que eu resolvo este pepino? Eu até esqueci de mencionar que quando eu volto para São Paulo e começo essa jornada com um trabalho temporário, né, numa consultoria, é onde eu entro na universidade. E aí eu entro para um programa de gestão de banco de dados, que é uma faculdade tecnóloga, porque aí eu já estou com 23 anos. E eu tenho uma necessidade de que o curso seja rápido, né? Que termine o mais rápido possível. É difícil explicar o que é um sysadmin. Porque as pessoas quando pensam em tecnologia, pensam só no desenvolvimento. E hoje, depois a gente pode falar, com certeza a gente vai falar sobre nuvens, tem muitas atividades que são abstraídas, que são super complexas de ser executada, até que um desenvolvedor possa realmente começar a programar e desenvolver. Né? Então, a começar por uma coisa que não existe... dificilmente alguém vai fazer isso hoje, a não ser time de engenharia mesmo de nuvens, ou data centers super tradicionais, que é geometria de disco. Como que você formata e coloca o melhor file system ali para suportar determinada aplicação, determinado sistema operacional. Instalação desse sistema operacional, configuração desse sistema operacional para rodar workloads especializados, um banco de dados, uma aplicação, um IIS na época, enfim, um middleware. E aí, o tamanho de paginação, tamanho de configuração, de pacote, de redes, enfim, tem N atividades que hoje são super transparentes, porque a gente pega uma imagem pronta, que existia uma necessidade significativa ali de trabalho, de esforço para manter isso no ar. E a operação era... o time de sistema operacional era o responsável por fazer a instalação depois que um desenvolvedor traz essa aplicação. Então, manter isso no ar, de pé, sustentar, era o trabalho do sysadmin do passado, que casa um pouco com o trabalho do SRE hoje, né? Então, boa parte dessas atividades, mesmo que abstraídas, mesmo que estejam sendo executadas em outros layers, foram incorporadas ao papel do SRE atualmente, né? Então, é um pouco da evolução do sysadmin, né? Do sysadmin e do desenvolvedor, porque é pegar essa prática do sysadmin e automatizar ela e dar inteligência para ela e aí transformar isso como que um desenvolvedor de software faria isso, né? Então, de manter um data center em pé. Esse é o trabalho do sysadmin. Muito mais que explicado. Muito obrigada. Muito obrigada por esse parêntese. É muito interessante ver e ouvir de profissionais que acompanharam esse processo de evolução tecnológica que o mercado passou, né? Então, você viveu isso real na pele ali e hoje trabalha, né? Você consegue ver o que você faz hoje, se olhar para trás e falar, caraca, era assim que a gente fazia. Imagino que você deva conversar com o seu time, com pessoas em relação a esse processo de evolução. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque em dado momento você falou assim, eu não me achava capaz para fazer, para cuidar, né? Enfim, com aquele sistema. Nesse momento em que você já tinha ali uma posição na UOL e você já tinha trilhado mais alguns, né? Tinha vindo da Tivit, ele tinha um corpo maior ainda de carreira. Você já isso mudou para você ou ainda não? Você ainda olhava e falava, não, eu posso ir até aqui, dali para frente não é comigo. Eu acho que essa posição de não é comigo, eu nunca assumi na vida, assim. Eu sou de arriscar bastante, de assumir mais do que eu posso entregar, às vezes. Mas eu acho que essa percepção de que
A gente fala de síndrome da impostora, né? Dessa estrutura. Eu não gosto dessa palavra síndrome da impostora, porque eu acho que é a estrutura que nos diz o tempo todo que a gente não é capaz. Ela me acompanha até hoje. Eu acho que é a questão de você saber até realmente onde você vai, quando você precisa de ajuda, né? Quando você precisa pedir ajuda para as pessoas, de que tudo bem falhar, porque eu acho que isso, a estrutura também coloca muito internamente nas mulheres e talvez nos homens também, mas eu acho que a gente verbaliza muito mais isso e tem muito mais liberdade para colocar os nossos medos, anseios, enfim, na mesa. Então, tá tudo bem para mim não saber hoje. Tá tudo bem não ser proficiente em determinada tecnologia. E isso não me impede de arriscar e falar, não, tudo bem, eu não sei, mas a gente sai do outro lado, sabe? Sim. Então, acho que o que eu aprendi no meio do caminho tudo bem que eu não saiba. Lá era assim, nesse momento, né, na IBM, eu não sou capaz. Então, não é para mim, eu não vou. Hoje tudo bem, eu não sei. E talvez eu até não seja capaz, mas vamos tentar e mesmo vamos... Assim, mesmo vamos assim, vamos... Se eu tenho vontade, vamos... até onde dá, sabe? Então, é um pouco da mudança de mentalidade. Isso é incrível, porque muitas das vezes, né, quando a gente fala do mercado financeiro, existem N áreas, assim como tecnologia é um mundo, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas se você olha e você até flerta com alguma área, e você fala, puxa, eu queria, mas para fazer aquilo, eu preciso tirar o CEA, eu preciso fazer não sei o que de certificação. Poxa, não é? Então, essa mudança de mentalidade, acho que faz com que os seus horizontes se ampliem e fala, não, peraí, até que ponto eu não vou conseguir mesmo? Deixa eu tentar, deixa eu ver. E buscar alternativas, porque, de repente, pode ser algo mais difícil mesmo, porque a gente não é bom em absolutamente tudo. Tem algumas coisas que eu vou ter mais facilidade, diferente de você. Mas qual caminho, de repente, eu posso trilhar ali para chegar nesse lugar, né? Será que, de fato, eu não consigo chegar? Então, mostrar essa sua garra, né? No sentido de, tipo, cara, mudou aqui, não. Vamos lá, vamos tentar. Acho que isso é muito legal, que mostra que, tipo, é possível você chegar e você alcançar e atingir novos patamares, né? E assim, eu acho que você falou bem, né? Mercado financeiro, com seus termos próprios, com a sua linguagem própria, tecnologia também. Existe uma barreira inicial, né? De você não entender nada e falar, puxa, isso não é para mim, eu vou embora. Ou de você decidir ficar e falar, eu vou começar a familiarizar meu ouvido e começar a entender. Eu não consigo entender o que é isso e não estou familiarizada com esse termo. Eu vou pesquisar, eu vou mergulhar e eu vou ter ciência de que talvez eu leve mais tempo do que os meus pares que sejam fluentes naquela tecnologia, que sejam fluentes naquele mercado, naquela indústria. Mas a competição é com você, sabe? Então, tipo, o quanto que eu sabia ontem e o quanto que eu sei hoje. E as pessoas que estão ao redor sabem mais do que eu, que ótimo, porque você está no lugar certo. Porque se você for a pessoa que mais sabe, você está no lugar errado. Então, já está na hora de... Já está na hora de se mover. Então, que ótimo, porque você vai ter pessoas para quem você pode perguntar e se desafiar, sabe? Então, entender que dá trabalho, mas que é legal também, mas né? Que é gostoso, é um processo gostoso, né? E aí, avançando um pouco na sua linha do tempo, você tá no UOL e você volta para o mercado financeiro, né? Você faz esse movimento. E aí, no UOL, acontece outra transformação da tecnologia, né? Então, lá na Caixa, começa a trabalhar com mainframes. Não propriamente como suporte, como usuária, né? Como usuária ali, como uma pessoa que está usando as aplicações em mainframes. Eu vou para a IBM e Tivit, eu começo a falar de soluções high-end, essas super máquinas, Sun Solaris, AIX, HP, onde hardware e sistema operacional são desenvolvidos de forma combinada para extrair o melhor do potencial. Eu me movo para o UOL ainda com esse chapéu e começa o advento das nuvens. De virtualização, primeiro, porque isso acontece paralelo, mas eu não participo, né? Eu observo, que é a ascensão de VMware. Então, são meus pares, né? Mas é uma tecnologia que acompanha ali o uso de AIX. Ela
meio que concorre ali durante um período de tempo. Depois se destaca e vai à frente com virtualização, com as máquinas virtuais. E a gente tem a chegada de nuvem, de virtualização em nuvem, né? Que é deixar de adquirir esse hardware, usar recursos computacionais ociosos de terceiro. Né? Então, isso muda muito para o mundo físico, né? Porque você tinha que ter espaço para armazenar o hardware. Muda muito tudo, na verdade. Né? Tudo. Acho que todos esses movimentos, eles não são só movimentos de hardware. Vai refletir na minha arquitetura de software, da maneira como que eu penso o desenvolvimento das aplicações, o jeito que o usuário vai trazer para si, dominar e remodelar aquela tecnologia, porque muito da evolução tecnológica está atrelado, e eu imagino que não só do uso da tecnologia, eu acho que isso tem muita semelhança também com o mercado financeiro, é do jeito que as pessoas adotam determinado uso, né? E do jeito que elas vão dar funcionalidade, né, para um determinado produto ou para uma determinada tecnologia, que continua puxando a evolução. E aí no UOL começa essa jornadinha para a nuvem. Então eu entro num projeto, primeiro de nuvem privada, com o OpenStack, com uma visão de engenharia de serviço. Então, quais são os serviços que eu vou criar aqui em cima e ofertar? Uhum. A princípio, para fazer uma concorrência com a AWS, que começa a chegar no Brasil. Mas aí depois a gente entende como ecossistema que não dá para fazer uma competição, né, nesse cenário, e que nuvem privada vai ser uma nuvem de nicho. E começa uma oferta de multi-cloud, trazendo, inclusive, os 3 provedores, já com o Google, mesmo sendo... não tendo um data center aqui ainda no Brasil, para uma oferta multi-cloud. E eu lidero essa agenda dentro do UOL. Então, os primeiros setups, os primeiros clientes, configuração de serviço também, porque a gente primeiro entra como um parceiro de bilhetagem. Naquela época, a AWS ainda não tinha fatura em reais. Uau. Então, um parceiro precisaria ser contratado para gerar aquela invoice. Uhum. E para pagar em moeda local e conseguir recolher os impostos adequadamente. E fiquei ali durante um tempo. Nisso, paralelo, Itaú começa a ser o projeto de nuvem privada, porque a gente não tinha autorização ainda do Bacen para usar nuvem pública. Olha o regulador aí. O regulador aí já próximo, mas ele estava em discussão já. Uhum. E boa parte do público do UOL entra para o Itaú. Uma grande amiga minha, da qual a gente fez até a pós juntas no FGV, vai um ano antes, e aí surgiu uma oportunidade, ela me liga e fala, poxa, tem uma posição aqui, acho que tem todo sentido para você. Acho que já tinha passado a minha conta dos 5 anos no UOL, e aí falando, poxa, tá na hora de se movimentar. A princípio, eu não me atraiu muito entrar de novo para o mercado financeiro, porque naquela época eu tinha uma visão de que as pessoas que entravam no mercado financeiro ficariam presas para lá para sempre, não conseguiria sair nunca mais. Olha, eu vou te falar que às vezes é um pouco disso, viu? Eu confesso que eu conheço pessoas que quando entra é muito difícil de sair, é muito louco isso. Entra para o mercado, para banco, e você vira um profissional de banco. Banco, isso. E aí eu falei, mas fazia sentido, era muito legal o desafio, era uma arquitetura nova, o líder dessa área era o Franklin, que está agora no BV, e era um cara que tinha vindo do Buscapé com uma cabeça muito legal. Legal. Aí eu fui para lá para assumir essa cadeira, entrei como PM, depois virei PO de nuvem pública. Porque a gente começou com um projeto de privada, de nuvem privada, enfim, no meio do caminho regulador da autorização. E aí a gente começa um projetinho, primeiro com o Google, e depois pelo IT com a AWS. E eu estava como líder PO dessa squad para a nuvem pública, e a gente entrega um projeto em tempo recorde dentro do banco, que são 30 dias, e que para o banco é tipo assim... Não, isso aí é o quê? Imagina, não tem... Sensacional! Isso foi um projeto que a gente entregou para a área de dados dentro do banco, e aí a área de dados ficou doida e falou, eu quero essa pessoa aqui. E aí eu recebi 2 propostas, uma para ser especialista, outra para coordenar uma área dentro de estratégia de dados. E aí o desafio da estratégia de dados era muito legal para mim, porque era para construir a plataforma de infraestrutura para o time de ciência de dados. Então, eu ficaria próxima de um tema que era super recente, quente, mas levaria minha expertise de infraestrutura para dentro dessa área. Então, eu adorei. Nesse meio tempo que eu recebi essa proposta, eu recebi a proposta para participar de um processo no Google, mas eu tinha sido aprovada
para essa cadeira de coordenação, ia ser a minha primeira vez como Experiência. líder, né? Aham. Falei, não, acho é legal, Google. Primeiro, eu tenho muito medo de você. Segundo, essa experiência está muito legal. Então, vamos aqui, que eu acho que ainda tem pista para correr dentro do banco. E aí, 1 ano e meio depois, eu recebi uma proposta do Google e da AWS também para participar de processos seletivos. E eu participo desses processos seletivos concorrente. E depois, por uma série de questões, eu defino que vou para o Google. Pro Google. Tá muito legal. Assim. Antes da gente chegar no Google, eu quero só voltar e aí talvez pedir para você fazer um disclaimer aqui da diferença da nuvem privada para a nuvem pública, né? Então, para quem não tem a familiaridade, só para ficar Perfeito. disseminar um pouco desse conhecimento, dessa diferença e a importância de que tem do papel do regulador em, de fato, olhar para esse cenário e falar, cara, eu preciso regular isso aqui, porque isso vai potencializar os negócios que a gente tem dentro do mercado financeiro. Legal. Acho que para a gente poder conseguir colocar isso de uma forma bem legal, assim, que as pessoas consigam entender, a gente precisa entender o que é nuvem. Boa. O que é a nuvem, Vamos né? dar esse step. Então, a gente tem uma definição pelo NIST, que é um órgão lá americano, em que basicamente diz que a gente está falando de abstração. Então, eu preciso conseguir usar esse serviço de forma homogênea, pela internet, ser bilhetado pelo que eu consumo. Tem alguma outra série de definições ali, mas eu poderia concentrar todas elas em abstração e consumo por serviço. Tá. Então, antes eu compro uma máquina, instalo essa máquina, configuro essa máquina, desenvolvo uma aplicação e mantenho ou por um parceiro ou comigo mesmo, mas eu tenho o hardware físico. Quando eu falo de nuvem, eu estou falando para pagar por um serviço por um produto como serviço. Então, é mais ou menos como a gente faz com água, telefone, luz. Né? É o famoso, estou trocando CAPEX por OPEX. Né? Então, eu vou pagar por aquilo que eu consumo. Isso é uma parte muito importante de definição de nuvem. Hoje, a gente está muito mais estável. Né? A gente tem N empresas que a gente chama de Cloud Native, ou seja, já nasceram na nuvem. O termo já está muito estável e as pessoas compreenderam, mas no meio do caminho a gente teve muitas distorções do que era nuvem. Beleza, então essa é uma definição de nuvem. Quando a gente fala de nuvem privada, significa que tudo que está atrelado àquela construção daquela nuvem é de um único dono ou de um consórcio. Tá? E aí, super isolado, provavelmente com esse cliente, né, essa empresa sendo dono dessa infraestrutura. Você fala, mas por que faria sentido, por exemplo, o Itaú com um data center investir na construção de uma solução privada? E aí volta no tema que a gente estava conversando sobre como as tecnologias evolui o tipo de uso, as arquiteturas, né, e a aderência que as pessoas fazem ao uso da tecnologia. E um movimento muito importante quando a gente começa a falar de virtualização é a velocidade com que eu consigo fazer update nas minhas aplicações. Então, a gente saiu de um ciclo onde eu pensava um projeto do PMI, que eu precisava pensar o navio inteiro, construir o navio, coordenar todas as áreas, alocar, mapear risco, criar aquele chart gigante, orquestrar um programa quase, para o DevOps. Para coisa que é uma velocidade muito mais rápida, muito pela própria característica de virtualização. Então, vamos voltar lá, eu vou começar a falar tecniquez, aí você me interrompe se não fizer muito sentido. Mas, para eu desenvolver uma aplicação, essa aplicação fala uma determinada linguagem. Fala um idioma. Fala um idioma. Beleza. Né? Fala o Java, fala o Python, fala, né? E para eu conseguir falar essa língua, eu preciso de uma biblioteca. Certo? Então, toda vez que eu vou fazer um desenvolvimento, eu vou precisar de um conjunto de recursos para que aquela aplicação rode de uma forma fluente. Eu fazia o desenvolvimento na minha máquina, no desenvolvedor, fazia o desenvolvimento no meu computador. Quando ia para a produção, quebrava. Porque aqueles pré-requisitos que existiam na minha máquina não existia com o ambiente produtivo. Eram idiomas que não se conversavam. Ou a máquina não estava preparada. E aí que o time de infraestrutura apanhava pra caramba e trabalhava pra caramba. E que a gente odiava o time de desenvolvimento. Tinha uma segmentação muito clara nessa época. Com a virtualização, eu já começo a levar
uma máquina virtual em que eu não tenho a complexidade da instalação da máquina. Legal. Quando eu trago isso para o conceito de container, eu levo o pacote da minha aplicação, mais o conjunto de recursos que ela precisa, da minha máquina para a produção como um pacote único. Né? Então, eu levo isso realmente como container. Sabe o container do navio, em que eu pego tudo, está embalado e jogo, né, nesse ambiente? Então, minha aplicação com um conjunto de coisas que elas precisam para a produção. Legal. E aí, isso traz uma agilidade, uma velocidade para o desenvolvimento. E aí, eu saio de uma arquitetura monolítica, onde eu tenho aquela aplicação que escreve absolutamente tudo que a aplicação precisa executar. Tem aqui um universo SOA, não vou entrar nesse universo, vou direto para microserviços, que é quando a gente começa a quebrar essa aplicação por funcionalidade de serviço. Então, vamos pensar, por exemplo, no Spotify. Provavelmente que o Spotify tem lá uma squad responsável só pela recomendação, só pelo Top Charts. Se eu preciso fazer uma atualização nessa parte da minha aplicação, eu não preciso combinar o jogo com o restante. Porque ele está rodando de forma isolada, tem um contrato entre uma coisa e outra, eu consigo ganhar velocidade. Vou fazer uma pergunta que é como se eu abrisse o container, pegasse aquele pacotinho, tirasse, falasse, vamos resolver aqui, depois eu volto ele ou não? Não. Eu tenho 1 milhão de containers que formam a minha aplicação. Cada entendi. time está trabalhando, não só num container, na aplicação, mas essa aplicação está rodando diversos containerzinhos e meu time vai trabalhar na atualização nessas entregas desses containers. Quando eu tenho uma tecnologia tradicional dentro do banco, eu não consigo responder à velocidade que o mercado está mudando. E aí eu preciso de uma nuvem interna para eu dar velocidade para o meu time de negócios, para o meu time de produtos, conseguir desenvolver no mesmo pace que o mercado está desenvolvendo. Isso muda, isso quebra muitos paradigmas, né? Porque essa celeridade, essa velocidade, cada vez mais o mundo foi mudando, foi se transformando. E como os bancos tradicionais, não nativos digitais, muito pelo contrário, infraestruturas super robustas com mainframe ainda até hoje. Até hoje, não. Eu quero ver, não sei, né, estar viva para ver os mainframes sendo desligados, que eu também já atuei muito com mainframe. Então, eu tenho um case depois para compartilhar. Ótimo. Vou pegar isso que não me deixa esquecer. Pô, mas é muito legal entender e ver esse processo de transformação e a necessidade que o mercado, que as pessoas, eu digo as pessoas, o consumidor precisava de novos produtos, precisava de novos serviços. E se a gente não tivesse essa atualização, a gente não ia conseguir entregar isso para o cliente, né? Exatamente. E muito dessa demanda cresce vertiginosamente, assim, com os usos dos smartphones. Porque antes você tinha o horário do seu almoço, depois que você chegava em casa, aí eu ia comprar um produto, usar meu computador e etc. Agora eu tenho isso o tempo todo. Eu estou indo no banheiro, eu lembrei que eu preciso comprar alguma coisa. Então, se programar para qual é a escala e o nível de serviço que eu preciso dar para o meu cliente final virou uma incógnita nesse momento de transformação. E muito do movimento das empresas saírem para fazer a gestão dos seus próprios recursos computacionais para usar a nuvem é justamente porque eu não tenho mais essa previsibilidade. E porque o meu momento de pico e o meu momento, né, de vale são muito diferentes para eu manter esse recurso com capacidade suficiente para manter e atender com qualidade todos os meus usuários baseado no pico. Eu vou ter que manter 1 milhão de coisas ociosas durante o ano, ou durante o mês, ou durante o dia. Para aquele pico. Quando eu posso só pagar pelo aquilo que eu uso. Pelo aquele período do pico, necessariamente. E um fator muito importante também é que começa a se desenvolver. A gente começa essa história como infraestrutura, mas aí a gente evolui para plataforma, para software como serviço. É uma série de desenvolvimento que quando eu tenho essa gestão dentro de casa, eu não consigo acompanhar. Então, eu começo a usar o desenvolvimento das nuvens e do avanço das nuvens também para acelerar a digitalização, a modernização da minha tecnologia e das minhas soluções. Eu lembro que quando começou a falar de nuvem, existia muito medo de empresas, principalmente as empresas tradicionais, das informações se perderem, de, meu Deus, está na nuvem, ninguém sabe onde está, o que é, onde fica essa nuvem. É meio abstrato, né? E eu lembro de, assim, principalmente o banco, muita resistência, né? Então, tipo,
na nuvem não, vamos colocar só essa parte continua do jeito que tá, vamos ver se vai dar certo. Que é um movimento também natural de grandes mudanças tecnológicas, né, do tipo, vamos testar para ver se vai. Mas cada vez mais hoje é difícil você ver as pessoas não operando com a nuvem, né, não tem meio que não tem volta, assim, é uma tecnologia que veio e ficou, né, veio e transformou. A gente ainda tem um parque muito grande e significativo de on-premises no mundo como um todo. Mas eu não consigo imaginar uma empresa nascendo hoje escolher, por livre e espontânea vontade, criar um data center, gerenciar um data center, né? A não ser que esse seja o business dela, né? Mas é muito custoso. E a gente precisa começar a colocar na conta também uma pauta que cresce, que é a pauta da vez, que é de ESG, que é mudanças climáticas, demanda por capacidade energética. Se a gente precisasse crescer instalação de data center, máquinas e oferta de capacidade computacional para atender a demanda atual individualmente, contando a ociosidade desses recursos, a gente tem uma conta aí que em 2048 a gente bateria a capacidade energética que a gente tem atual, né? Então, é um problema também, né? A matriz energética e ambiental e de capacidade mesmo, né? Então... a nuvem também possibilitou um uso racional dos recursos. E aí os recursos computacionais e recursos ambientais também, né? Maravilha. Vamos chegar no Google agora. Eu pegar uma frase que você falou assim, Google, tenho medo de você, então deixa eu ficar aqui. E aí, como que esse medo mudou? Ele falou, agora, Google, eu vou para você. Como que foi essa mudança? Assim, falou, agora eu vou para o Google. E aí, assim, o Google é uma empresa que, enfim... poucos brasileiros não conhecem. Acaba, né? O Google, vai dar um Google. Eu vou dar um Google aqui. Então, o Google, ele é muito remetido ao search, né? Vou pesquisar no Google. Então, as pessoas falam muito isso no dia a dia. Mas o Google não é só isso. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como você entrou, né, desse processo, do medo que ficou lá e você passou. E de como que é a sua atuação hoje. Perfeito. Eu acho que todo mundo deve ter um pouco de medo das big techs, né? Nossa, entrar numa big tech, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Né? Então, eu tinha muito desse receio e também do problema do idioma, assim, né? Então, será que o meu inglês dá conta? Meu Deus, né? Será que eu vou sobreviver? Enfim, mas nesse período do Itaú eu fiquei muito próximo a perfis parecidos com meus, né? Engenheiro de pré-vendas ou customer engineer, como a gente chama internamente. E pessoas geniais, assim, maravilhosas. Mas esse relacionamento acabou me fazendo perder um pouco do medo. Legal. E nessa época eu atuava muito nas comunidades também de nuvem, então liderava o capítulo da AWS Community aqui no Brasil. Tinha muito contato com as pessoas que estavam liderando esse assunto de nuvem. E isso vai quebrando um pouco a sua resistência, né? Eu consigo coordenar, eu entendo do assunto, eu sou usuária, né, de nuvem. Os mercados, as tecnologias podem ser... as tecnologias iguais, as empresas são diferentes, mas as tecnologias são muito semelhantes no final do dia, né? Isso foi quebrando um pouco o medo de aplicar, e eu acho que o medo maior é falhar, né? Do tipo assim, eu lembro que quando eu ia pra entrevista era só do tipo, não me deixa passar vergonha, Deus, pelo amor de Deus, não me deixa passar vergonha, né? É só isso. Tudo bem se eu não for, só não me deixa passar vergonha. Se eu não for selecionada, já tá tudo certo. Não tem problema, só não faz tipo, ai meu Deus, mas tudo bem. E como você mencionou, né? Todo mundo conhece o Google Home Search. Eu sou uma engenheira de pré-vendas do Google Cloud, que é um dos produtos da empresa Google. Né? A gente tem um portfólio gigantesco. Nem consigo arriscar listar todos os produtos, mas alguns são bem familiares, assim, né? Então, não consigo imaginar uma pessoa que hoje não usa o Waze, não usa o YouTube, né? No Maps. A gente tem as nossas ferramentas de documentos, enfim, ali o Workspace com Presentation, Docs, Sheets, enfim. O Meet, nossa, são muitas coisas. A nossa Wallet, Payments, Android, isso tudo abaixo do Google. Mas o Google é uma empresa da holding Alphabet, que tem um portfólio muito maior do que o Google, né?
com aplicações em diversas empresas, em diferentes segmentos, em Diferentes países. em diferentes países, em venture capitals, por exemplo, também. Então, é um ecossistema extremamente rico. E aí, falando um pouquinho de como que é o meu dia a dia, o trabalho e tal, eu acho que a coisa mais legal e diferente, assim, é ter acesso a todo esse ecossistema. E, às vezes, cair a ficha, assim, de que você está trabalhando na mesma empresa da pessoa que criou determinada tecnologia, sabe? E que está lá ainda, e que está acessível, e que é um chat, você chega na pessoa. Então, às vezes, é meio, né? Assim, você fala, caraca, eu tô aqui real, né? Eu tô aqui real. Então, isso dá uma empolgação. E é muito legal, porque apesar de toda essa jornada, né, de trabalhar na área financeira, de provedores de tecnologia, enfim, essa é a minha primeira role como customer face, né? A pessoa que está lidando com o cliente direto, né? Eu sempre atuei na infraestrutura, que é, tipo, bastidores dos bastidores, né? E aí é a primeira vez que eu estou realmente na frente do cliente para entender o problema dele, para entender como que a gente consegue trabalhar para ajudar e alavancar a cadeira daquele cliente, alavancar o negócio daquele cliente. Então, muito do relacionamento, né, da comunicação. E eu acho que o Itaú teve um papel muito importante para eu conseguir fazer essa transição mais fluida, assim, né? Porque eu falo que nenhuma reunião com o cliente é tão desafiadora como ir para um comitê executivo no Itaú. Então... Maravilhosa essa sua comparação, não tem melhor. Então, eu acho que foi uma ótima escola, assim, né? Primeiro, de como traduzir o Technicase. Eu tive um manager, meu manager na área de dados, e toda hora eu saía da reunião e ele falava, menos técnico. Né? Tipo, traduz isso aí. Você precisa, né, levar para o negócio. Como uma língua e alguma coisa que faça sentido, porque pode ser a tecnologia mais revolucionária do mundo. Se não vai gerar revenue, se não vai gerar business para o cara, ele não tá nem aí para a tecnologia. Você precisa realmente entender qual que é o impacto que isso vai gerar. Então, isso foi uma escola para mim, né? Então, para essa role, assim, né, de estar na frente do cliente. Mas é uma jornada muito legal, porque você tem a oportunidade de falar com diferentes indústrias, né, de vivenciar diferentes problemas, de pensar ali junto com o cliente como resolver situações que você nunca tinha imaginado, né? Então, acho que eu posso abrir, não preciso mencionar o nome do cliente, mas uma das discussões que eu achei mais sensacionais, que nunca tinha passado pela minha cabeça, esse tipo de problema offshore, exploração de petróleo, né, em plataformas que não têm acesso à internet, né? A internet é por satélite, com custo altíssimo, mas que faz uso massivo de dados e processamento de modelos pesadíssimos. Então, como que você resolve um problema desse, né? Então, são situações que você fala, nossa, o que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai ajudar? Que você vai se perguntar e fala, talvez eu não tenha essa resposta agora não, hein? Deixa eu entender. Mas quase 100% do tempo é isso, tipo, deixa eu entender, vamos voltar para a prancheta e tentar juntar essas peças. E uma parte muito importante do meu trabalho é justamente entender qual é o portfólio de produtos que o Google tem dentro de casa, portfólio de produtos que os meus parceiros têm, que a gente tem no Google como um todo, não só o Google Cloud, né? A gente gosta de falar da visão One Google, que eu trago não só meu pedaço, o serviço, mas como que eu trago o ecossistema também para ajudar o cliente. Então, esse é um desafio também da minha cadeira, de estar antenada em todas as soluções, obviamente dentro da minha proficiência ali, com mais profundidade, mas ter essa visão holística, né, de soluções, e no final eu estou montando um Lego, né, pegando todas essas peças e construindo uma solução que entrega aquilo que o cara precisa dentro do orçamento que o cara tem, né? E que resolva o problema dele, enfim, e que faça um uso racional dos recursos, né, financeiros, tecnológicos das pessoas. Então, é uma experiência muito legal. E você comentou agora que você atende diversas indústrias, né? Porque o Cloud tem, enfim, pode ser usado por todo mundo, por todas as empresas. E aí eu queria fazer o recorte, obviamente, do mercado financeiro. E aí na tua bio eu até vi que você está aí nesse processo inicial do Drex. E eu queria que você contasse um pouco dessa conexão, né? Dessa troca e como que é
essa interação com o mercado que você até teve vivência dentro dele. E agora, do outro lado da cadeira, de você estar ali com soluções e entendendo todo esse rolê do Drex que está vindo por aí. Perfeito. Eu estou há 4 anos no Google, né? E todo ano eu meio que atendi um tipo de segmento de mercado diferente. Então, atuei com o que a gente chama de Digital Native, que são empresas que nasceram na nuvem, Corporate, Enterprise, enfim. Agora eu estou atuando num segmento mais onde as indústrias financeiras estão alocadas. Mas em um determinado momento, justamente por essa discussão que a gente teve anterior, né, que a tecnologia vai evoluindo, vai abstraindo determinadas complexidades, mas vai aumentando a complexidade no topo da pilha. Então, se eu precisava, lá no começo da minha carreira, manjar de geometria de disco, agora eu não consigo conversar e abrir uma conversa com o cliente se eu não conseguir entender minimamente o business dele. Uhum. Porque eu não preciso ser a super desenvolvedora, eu preciso entender onde que a tecnologia vai resolver, né? E onde que ela entrega maior valor agregado. Entender um pouco da dor dele, né? Também. E aí, contar que nem sempre esse meu cliente está fluente em determinadas tecnologias. No ritmo que a tecnologia está desenvolvendo, né? Agora a gente falando muito sobre IA generativa, enfim... esse cliente nem sempre vai estar com um olhar onde essa tecnologia, em qual caso de uso, vai entregar o melhor resultado. E aí, dominar pura e simplesmente a tecnologia não faz com que eu consiga ser esse tradutor, com que eu consiga ser essa ponte. E aí, no final do ano retrasado, na verdade, eu fiquei grávida, né? E aí a gente nem falou da Manu. Fiquei grávida no meio do caminho. Em 2021, então eu tenho uma filha da pandemia. Fruto da pandemia? Fruto da pandemia. Olha, eu vou ter que falar que você entrou para mais uma estatística. Exatamente. Porque tivemos muitos nenéns da pandemia. O novo boom, né? Os novos baby boomers. Os pandêmicos aí. E uma diferença de idade considerável, né? 20 anos de diferença, assim, né? Nessa brincadeira. E aí eu tive um tempo para refletir um pouco a minha carreira, né? Apesar da maternidade demandar demais e da gente meio que esquecer mesmo, né? Do trabalho e até o retorno ser um desafio, porque você começa a estar dessintonizado, né? Com o ritmo, enfim. Eu tive um tempo para refletir como reposicionar minha cadeira, né? E como reposicionar minha carreira, porque eu sou uma especialista técnica em infraestrutura. E como que eu mencionei, a infraestrutura está cada vez mais abstrata. Então, entrega menos valor. Né? Não é importante? É extremamente importante. Se eu quisesse seguir uma carreira de engenharia de produtos, por exemplo, e ir para dentro do time de produtos que desenvolve Kubernetes, por exemplo, a nossa plataforma de dados e etc., aprofundar nesse skill seria sensacional. Mas eu não me vejo lá. Eu me vejo muito nessa borda mesmo, como uma tradutora, uma pessoa de tecnologia para o time de negócios. Eu acho que é ali que é onde eu performo melhor. E aí eu falo, poxa, precisa reposicionar aqui, né? Então, vamos alavancar. A gente falava muito da carreira do conhecimento T, né? Ter a visão holística, mais profundidade em determinado tema. Agora a gente fala muito da carreira W, que eu tenho uma visão holística, mergulho onde é necessário, dado o tema que eu estou liderando, né? Isso é fantástico, essa diferença de percepção. Exatamente. E aí, a princípio eu tinha pensado em dados, eu tinha feito faculdade, né, em banco de dados. Falei, poxa, vou mergulhar aqui, é um tema novo, consigo acompanhar as pessoas, ainda pego, né, a crise está acontecendo e tal. Até tinha começado uma pós, antes da gravidez, inclusive. Mas no meio do caminho, isso deixou de fazer sentido para mim. Falei, poxa, eu acho que tem uma base aqui que eu perdi na jornada, que eu vou ter que voltar muito atrás para eu poder conseguir capturar e ser um profissional de qualidade se eu quiser fazer essa transição para trabalhar com dados especificamente, né? Aí, nesse caso, estava pensando especificamente com machine learning, inteligência artificial, enfim, de ser uma especialista proficiente nesse tema. E nesse intermédio, falei, poxa, eu vou usar dados para aplicar para a indústria financeira com qual que eu estou familiarizada, porque aí eu preciso ficar proficiente numa tecnologia, mas proficiente num negócio também, para conseguir encaixar as coisas. Comecei uma jornada de entender um pouco do Open Finance, conectei com alguns pares
da indústria, com umas pessoas que me mentoraram com algumas visões. Falei, poxa, vou seguir esse rastro do Open Finance aqui, tem uma oportunidade, a gente tem um produto excelente dentro do Google, ideia é ficar proficiente nesse tema, Open Finance, lidero esse chapter para o Brasil. E aí, no meio do caminho, eu fui provocada com o Drex, de um cliente, assim, não é nem uma provocação interna. Falei, poxa, né, vamos fazer alguma coisa aqui. E a gente entrou para o piloto com o BV. E é um produto recente do Google, né, para blockchain. Falei, acho que isso aqui tem mais proximidade com o meu background, com o meu universo. A distância não seria tão grande. E o seu momento ali também. E o meu momento. E aí eu comecei a fazer um projeto, iniciar a ideia de um projeto 20%. Eu não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas todos os Googlers podem liderar, podem se inscrever e doar 20% do seu tempo do trabalho para um projeto ao qual ele acredita internamente, que pode ou não estar atrelado a que você executa. Então, se eu quiser pegar um projeto do 20% do YouTube que seja 100% business, mas que eu acho que eu consigo entregar valor... Você pode ter essa autonomia. Se tiver a vaga aberta, porque são projetos oficiais, que tem vagas e que você doa mesmo 20% do seu tempo, você pode... muitos produtos, inclusive, do Google nasceram de iniciativas 20%. Falei, vou ver se isso aqui para de pé, vou fazer uma proposta para subir um projeto 20% para a gente pensar ecossistema de Drex. Legal. Aí fiz o trabalho de 1 milhão de chapéus diferentes, go-to-market, tamanho de mercado, aderência da tecnologia, configuração da tecnologia na nossa plataforma, né, mapear ecossistema, trazer quem são os parceiros que fariam diferença aqui. E aí foi apresentar isso, né, fazer meu pitch interno. E aí a gente está com essa iniciativa agora e aí trabalhando bastante o ecossistema, e eu estou liderando esse capítulo de Drex, me aprofundando, né, na tecnologia blockchain, que a princípio me parecia muito próxima, mas agora eu já, né, consigo ver a distância. Calcular a distância e o quanto de profundidade precisa ter para mergulhar, enfim. Mas é muito legal e é um momento muito propício para o mercado, né? Então, é um tema que, apesar de ter sido puxado para o regulador, tem um impacto muito significativo para o mercado de Web3, né? Como um todo. E é muito legal ver essa agenda evoluir pelo regulador, que normalmente é a âncora, né? Sim. E a gente vê eles liderando esse capítulo, puxando tema, né? Exatamente. O Drex, eu sou muito entusiasta. Eu acho que a tecnologia por trás ali, o blockchain, ele é uma das tecnologias que vai trazer muito impacto, muitas transformações para a sociedade como um todo, e eu vejo a aplicação do blockchain. Para além do mercado financeiro, obviamente, a gente está muito... né, eu estou muito mergulhada ali no mercado financeiro, mas a gente vê... acho que esse é o legal da tecnologia, porque quando você entende a tecnologia, você fala, cara, isso dá para usar ali, isso dá para usar ali também. Pô, mas isso aqui na saúde vai ser fantástico. Exatamente. Você começa a ter essas conexões e ver o poder de transformação que tem, de fato, aquela tecnologia, né? Exatamente. E assim, né? Acho que o piloto do Drex ajudou muito, acelerou muito esse aterrissar quais são as possibilidades. Porque a gente fala lá, tem uma curva muito conhecida, né? A curva do Gartner, que é o hype e o vale da desilusão, e depois quem que sai na ponta liderando alguma solução. No momento que uma tecnologia começa a emergir, é muito difícil você conseguir entender qual é o caso de uso que esse negócio resolve? Mas por que a gente precisa disso, sabe? Você fica se perguntando. Tem aplicabilidade prática? Como que isso para de pé? Alguns entusiastas, né, se empolgam, querem, né, transformar e acho que vai romper com tudo que existe. Muitos projetos precisam falhar para a coisa sair maturada na outra ponta, né? E a gente tem muita dificuldade como humanos, né, de assimilar alguma coisa 100% nova. Então, a princípio, a gente quer fazer as coisas, meio que mimificar as coisas do tal estado que ela está, né? E é o jeito da gente aprender e adotar determinada tecnologia, e tecnologia não só da tecnologia da informação, tecnologias gerais, arte, finanças, enfim, né? A gente vai usar aquilo que a gente consegue fazer analogia semelhante àquilo que a gente executa. Uma vez que a gente toma para si e consegue ter fluência
em determinado assunto, a gente consegue vislumbrar. Vislumbrar. Puta, mas não precisa ser assim, né? Dava pra fazer diferente. Eu nem preciso desse ator aqui, eu nem preciso de determinada função. Vamos remodelar o sistema. Aí você começa a ver a diferença real que a tecnologia pode trazer quando você começa a vislumbrar o potencial real da tecnologia, né? Porque às vezes você tá canhão na mão e tá usando ali, né, o lápis. É sobre isso. Então, e acho que tem uma coisa também que a gente pode puxar aqui, associada à aceitação das pessoas, né? Porque tem algumas tecnologias que as pessoas usam e nem sabem nem que usam, porque tem uma interface na frente, tem outro nome e tal. Mas tem algumas, pegando um exemplo da IA, quando veio o ChatGPT, aí viralizou. Já usava IA, todo mundo já discutia, já tinha todo um rolê por trás. Mas veio algo, sei lá, talvez tangibilizou, e aí deu o boom, e aí começaram a ter outras formas de você usar aquilo. Então, eu vejo muito isso, que quando a gente fala da população em si, né, de usar uma nova tecnologia, é muito disso. Às vezes, a gente tem algo que fala, cara, isso aqui vai transformar, meu Deus, essa tecnologia. Mas ainda precisa esperar um pouquinho, porque precisa ter essa curva de aceitação da tecnologia pela população como um todo, para, de fato, ela, sei lá, deslanchar, né? Você vê isso desse lado? Vejo muito. Inclusive com o ChatGPT, porque essa tecnologia, o T, né, vem de Transform, que é uma metodologia, algoritmo desenvolvido pelo Google, muito pelo search, para trabalhar a semântica das palavras. Em 2013, se eu não estiver muito equivocada, num paper que se chama All You Need is Attention is All You Need. E aí a gente discorre ali no paper como trabalhar proximidade por semântica das palavras, porque o desafio na época do Google era entender qual era a intenção através de uma busca. Se eu busco gato, por exemplo, o que está atrelado ao gato e às vezes não é uma coisa simples, uma correlação simples de fazer. Tipo animal, né? Animal. Não, posso estar buscando sofá, por exemplo, porque o meu gato arranhou o sofá. Então, quão próximo uma palavra é da outra em determinado contexto. E a gente pegou essa tecnologia, que é os modelos de LLM, né? Large Language Model, que é conseguir processar um grande volume de palavras e trabalhar essa proximidade, né, semântica, e embedou nos produtos. Muitos produtos do Google já usavam LLM muito antes do ChatGPT. Dentro do Search, dentro do Dialogflow, dentro do CCAI, que são ferramentas para bots, né? Mas não era um produto B2C, né? É um produto que está ali embedado dentro de um outro produto de uma forma transparente. Quando você leva isso para o consumidor, isso ganha uma outra escala, né? Ganha uma outra percepção. E quando fala assim, as pessoas abraçam, né? Entendi, consegui compreender onde que essa tecnologia vai, né? O que uso que eu consigo fazer, qual é o potencial da tecnologia. Eu acho que o Open Finance, ele caiu um pouco, dadas as devidas proporções, porque logo no começo houve uma preocupação dos bancos de explicar o Open Finance para as pessoas. Então, tipo, eu lembro de ver algumas propagandas, até na rede de televisão aberta, ali em horários nobres e tal, com campanhas, mas ainda estava muito num campo abstrato, sem os casos de uso. Então, para o consumidor aderir a algo que não fazia muito sentido, e aí eu acho que esse é o exercício que meio que todo mundo voltou para trás, falou, calma aí, vamos traduzir isso para ver, de fato, tá... Eu acho que tem um problema até no mercado aí usando a palavra até da semântica, porque o Open Finance ele não é um produto, né? Ele é uma infraestrutura. Exato. Então, pro meu consumidor entender qual é o benefício que eu tenho, eu preciso gerar valor na ponta. O Open Finance não está gerando valor. É a melhora do meu score de crédito, Tá, então é isso que é o produto.
É o seu score, não é Open Finance. Não é Open Finance. E a gente foi por um caminho, eu digo a gente porque eu faço parte da comunidade, de explicar o que era o raio do Open Finance. E a gente não fica explicando as outras... LLM, a gente põe o produto na ponta, é né? isso. Acho que tá aí o grande divisor. E aí, quando a gente entendeu isso, falou, caramba, por que a gente... E aí, né, lições aprendidas, aí voltou todo mundo para casa. E aí começou a mudar e ressignificar. E tá acontecendo esse movimento, né? E eu acho que tem um desafio gigantesco aqui de realmente conseguir gerar valor para o Open Finance como um todo, que é ainda a gente, como indústria geral, e aí não só para bancos, mas geral mesmo, todas as indústrias, a gente não conseguiu extrair todo o potencial de dados interno. Como que eu vou agregar dados externos se eu não tenho organizado como que eu uso os meus dados internos para gerar valor? Então, e tudo bem, assim, não precisa estar o estado da arte interno para você conseguir trazer o dado externo e conseguir agregar. Mas essa concepção de que, no final do dia, o que eu ganho como banco, como uma instituição financeira com Open Finance, é o dado. E eu só vou conseguir explorar o potencial se eu estiver pronto. Né? Se eu conseguir entender. Que é muito desse... tá bom, trouxe o dado. E o que eu faço com isso? Né? Então, tipo, onde que eu vou... Lá uma caralhada de dados. E que consumir no espaço storage. E só. Aí você não vai... e dando trabalho pro time de engenharia no pipeline. Mas eu não estou usando. Eu não estou gerando valor ali em cima. Então, conseguir entender como que eu extraio e onde, qual é o caso de uso de verdade que eu tenho aqui na mesa que entregaria valor percebido, porque esse valor precisa ser percebido, aí sim eu consigo ir para o meu cliente e falar, eu tenho um valor percebido aqui, compartilhe seu dado comigo. Né? Então, precisa materializar na ponta, né? É isso. Você falou que ia contar um case pra gente. Na verdade, eu separei dois, que eu acho que é um pouco do mercado financeiro, assim, como um todo, específico do Google, que é porque eu gosto, assim, de como a gente é diferente de só um provedor de tecnologia. Eu sou muito entusiasta disso, de ser co-construtora das coisas, né? De mergulhar muito no negócio do meu cliente, entender qual que é a dor dele, e às vezes essa dor é uma dor de indústria, como que a gente co-constrói alguma coisa que faça sentido. Então, não são cases meus, um é meu, mas um é o case para demonstrar Google Cloud como um todo e um pouco da nossa cultura, que é uma API que a gente lançou mais oficialmente ano passado, mas a gente vem trabalhando já há um determinado tempo, do processo de anti-laundering money, né, para lavagem de dinheiro. Então, uma API que ajuda a escorar casos antecipadamente ali de lavagem de dinheiro. E essa foi uma co-construção com o Bradesco e com a HSBC. Legal. Então, demonstra, assim, o poder de união ali de engenharia, mais time de business, trabalharam durante um bom tempo co-construindo mesmo uma solução que eleva ali o score de assertividade em 60%, né, e reduz significativamente ali o tempo de reconhecer uma transação, né, que é uma transação ilegal, enfim. Que provém que está entrando, né, de forma ilícita. Exatamente. Dinheiro. Eu não trabalhei diretamente com esse caso, mas eu gosto muito de como ele é emblemático dessa proximidade de trazer a expertise do business, né, com um time de engenharia e tecnologia altamente qualificada para conversar, né? Conversar e construir alguma coisa que entrega valor para a indústria como um todo, assim. Porque independente esse é um fato muito legal, né? Porque reduzir a lavagem de dinheiro em uma determinada instituição é um benefício para o ecossistema como um todo, né? Não é só para aquela instituição como um todo. Exato. E acaba se estendendo até para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Então, eu gosto muito desse caso de uso. Assim, para mim, ele é um exemplo claro da cultura Google, assim, que é eu sou muito fã, né? Sou Googler. Sou Googler, sou muito suspeita. E o outro é da nossa parceria com o BV, que é essa co-construção do Drex. Legal. Que me deu a oportunidade de abrir mesmo e entender o nosso ecossistema
e eu acho sempre assim, a gente não fala mais de produto, a gente sempre tem que falar de ecossistema. E conseguir aprofundar nesse momento da indústria, assim. Então, apesar de não ser um case pronto, porque a gente está no piloto, né? Então, quando eu falo, não tem produto na rua, é também um pouco disso que eu falei do caso do HSBC, que é entender o ecossistema, como que a gente entrega valor para um determinado momento da indústria, né? E como que a gente gera alguma coisa que entregue valor na ponta, né? Que não seja só um produto de prateleira. Eu acho que está uma jornada bem bacana. Ai, que ótimo. Ansiosa e curiosa para ver, inclusive. Mas vamos aguardar os resultados do piloto aí pra gente ter mais. E aí, quem sabe, a gente marca uma próxima rodada e traz o pessoal do BV também junto pra gente bater um papo sobre. Quando o Drex evoluir um pouquinho mais, aí a gente tiver resultados públicos, né, do que foi o piloto. Agora eu queria que você me trouxesse, sim, talvez alguns pontos, algumas dicas da tua profissão, né? Da tua área ali. Então, talvez até grandes desafios. Então, hoje, para você atuar, o desafio é esse. Mas também tem esse lado, assim, que, tipo, pô, tem grandes oportunidades. Dá um pouco de dicas para quem, de repente, flerta com a área, sabe? De arquitetura, especificamente. De arquitetura, especificamente. Legal. Eu acho que a grande diferença da área de arquitetura é que eu diria que é a visão holística, que é não só a proficiência em determinada tecnologia ou num determinado assunto, né, de profundidade, no sentido de profundidade, mas ter uma visão de integração, né, dessas peças e de como as coisas se conversam e como que elas entregam valor. Isso pode ser um desafio gigante se você... dependendo de onde você vem, né? De que background você traz. Sim. E de como que você enxerga mesmo o mundo, sabe? De você ter essa visão. De qual o impacto das escolhas, enfim. Então, eu acho que a gente aprende muito quando a gente olha para as coisas como elas que já estão prontas. Né? De olhar, de ter curiosidade. Como que a Netflix resolve o problema dela? Como que o Google resolve o problema dele? Como que o Spotify resolve? Como que o Itaú está resolvendo, sabe? Aquilo que tem público, que está acessível. Quando as pessoas falam em eventos, eu tinha um problema X, aí eu resolvi, aí eu usei essa tecnologia, aí deu problema Y e etc. Eu preciso ficar fluente nessa tecnologia, no serviço de mensageria, no serviço de banco de dados, você é um DBA? Não, mas eu preciso entender aonde que eu uso essa tecnologia. O que ela resolve? Qual que é o melhor caso de uso ali para quando eu escolho A ou quando eu escolho B? Obviamente que essa decisão não é só pura e simplesmente dessa visão, e muito dificilmente você vai trabalhar sozinho com um arquiteto, né? Eu nunca trabalho sozinha, eu tenho sempre pares que são especialistas e fluentes nas tecnologias que eu não sou. Sou fluente em infraestrutura e network. O restante das fluências eu preciso de pares para me complementar. Mas esse vislumbre, essa ideia da casa, sabe? Que eu preciso de um telhado, eu preciso do muro, eu preciso da janela, eu preciso... Que componentes que eu preciso aqui? Até para identificar quem são os pares que eu preciso trazer para a mesa. Essa é a primeira fluência. E eu iria para um caminho de entender como que determinadas arquiteturas são feitas, né? De determinadas indústrias. E quais são os problemas que essas indústrias tiveram na sua jornada de maturidade, de se tornar referência. Acho que com isso você já aprende muito. Muito, já dá um... A outra é ter proficiência em conseguir definir, distinguir determinadas tecnologias. Então, o que é um container? O que é uma arquitetura de microserviços? O que é um serviço de mensageria? O que é um banco NoSQL? O que é um banco SQL? O que é o IA? O que é ML? O que é IA generativa? Enfim, você é um cientista de dados? Você é um business? Você é um DA? Não vou, mas eu preciso conseguir entender qual é a diferença de uma coisa para outra. E aí, acho que o recurso que faz mais sentido para você. Eu sou uma pessoa muito da leitura, eu não sou pouquíssimo auditiva, então eu não gosto de ouvir as coisas, eu preciso ler, ou preciso ver, ou pôr a mão. Melhor é pôr a mão. Eu sou uma pessoa que pensa com o mouse. Eu penso com o mouse, me dá aqui, eu preciso pensar com o mouse. Eu gosto de executar. E isso também, de fazer laboratórios. Mesmo que eu não seja uma pessoa fluente em IA generativa, por exemplo, a gente tem um portfólio super rico de IA generativa, né, com o Vertex AI,
Tem a plataforma lá do Cloud Skill Bust, tem uma série de cursos disponível de forma gratuita no Coursera. Então, eu vou fazer um laboratório. Mesmo que eu não queira fazer essa mudança, pivotar minha carreira para ser um cientista de dados, eu vou tomar posse para mim, vou entender essa tecnologia. O que é uma engenharia de prompt? Qual é a diferença dos modelos que estão na rua? Assim, né? O que eu precisaria para construir um projeto de IA generativa? O que eu precisaria para construir uma nova Netflix? Como que você construiria isso? Então, acho que isso é um caminho assim, para você começar a pensar como que você resolve esse enigma, assim, né? Esse enigma não, esse puzzle, né? De ter 1 milhão de peças disponíveis, como que eu junto determinadas peças para resolver um problema ou montar uma solução para um determinado caso de uso, assim. Então, acho que esse é um bom exercício para começar. Maravilha. Já dicas aí, gente, já anota para poder quem, né, tá querendo fazer, mas acho que isso serve para qualquer outro flerte com qualquer outra profissão, no sentido de você fazer esses laboratórios, né? Hoje a gente tem muitas plataformas gratuitas. Podcast é um exemplo de formas de você consumir conteúdo sobre determinado assunto, né? E vários cursos gratuitos dos mais diversos possíveis. Então, acho que é um caminho muito rico e até fácil. E como você falou, muitas coisas a gente faz com o smartphone e esse é um dos exemplos. E a gente aprender justamente com ele e aí fala assim, pô, isso aqui, beleza, eu não vou me aprofundar, não vou migrar de carreira, mas eu sei. Eu vou estar numa mesa, eu vou conseguir, eu vou entender, eu não vou boiar no assunto ali, porque é algo que eu consegui minimamente ter algumas informações. Acho que isso enriquece conhecimento, é aquilo que, né, não se perde, né? Não se perde. E até para você saber como que você traz isso para como se entrega valor ou não para a sua carreira atual, né? Exato. Tecnologia é um tema que é cross independente da sua área de atuação. Então, mesmo que você não queira ser um arquiteto, dominar determinados temas, né, entender a aplicabilidade de determinadas tecnologias faz diferença independente da carreira que a pessoa decidiu seguir, né? Exatamente. Bom, nosso papo tá ótimo, mas a gente vai encaminhar ele assim pro fim, porque as horas elas fazem assim, né? É um problema. Eu fico aqui olhando pro relógio e falo, ele não é meu amigo. Mas enfim. E aí eu tenho 2 perguntas para te fazer, que sem spoiler eu não te falei antes. E aí eu quero trazer, saindo um pouco do currículo, vamos dizer assim. A primeira eu queria que você trouxesse uma curiosidade sobre você, sobre algo que você goste de fazer ou praticar, enfim, que te leve para um lugar de relaxamento ou que enfim, uma curiosidade aí que você tenha. E aí depois eu faço outra. Ótimo. Acho que eu posso falar do triatlon. Eu sou a triatleta amadora, agora um pouco em recesso, por conta da maternidade. Minha filha resolveu, depois de 1 ano, dormir muito pouco, mas eu ainda treino, mas não como um triatleta deveria treinar. Meu treinador, não ouça isso, por favor. E eu acho que dos 3 esportes do triatlon, a bicicleta é a coisa que eu mais amo de paixão, assim, sem comparação. Que me leva para esse lugar aí de relaxamento. Enfim, e acho que o triatlon, ele exige muita disciplina. São 3 esportes, né, para você conseguir coordenar e treinar e domínios de técnicas diferentes. Não, é o ápice da disciplina, porque, gente, eu não consigo fazer as pessoas que são, né, triatletas conseguem fazer 3. É surreal isso. E eu acho que é isso, de você testar os seus limites. E aí eu não tô falando de limite assim, poxa, fez um Ironman. Eu nunca nem pensei em fazer um Ironman. Mas do tipo, isso aqui talvez não... Sabe o pensamento inicial? Isso aqui talvez não seja para mim. Não. E tal. E aí confiar no processo, sabe? Eu nado super mal. E aí, quando você vê se tá nadando 1.000, nadando 2.000, tá legal, assim, sabe? Eu tô começar a pedalar, aí você pedala... Puta, tá morrendo com 10 quilômetros e quando você vê, você tá pedalando 100 quilômetros. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Esse processo, superação e ver o quanto que o seu corpo é capaz, né?
de responder, sabe? É o estímulo. Você vai e ele confia no processo, ele responde, assim, sabe? Então, acho que é muito legal. Boa, muito, muito boa essa sua curiosidade. A próxima pergunta é, tem alguma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder? Ou falar sobre? Acho que... Não sei. Não consegui pensar nisso, assim... eu gosto muito de mencionar, e aí eu acho que... Eu já tive a oportunidade de falar disso, mas não é uma pergunta direta, sobre a educação que eu recebi do meu pai, assim, sabe? Que, apesar de bem simples, ele foi um homem feminista, sem saber, assim. Então, de que essa poderia ser caracterizado como agressividade, né? De tipo, eu bato na porta das pessoas e falo, eu quero trabalhar com você. Oi, tudo bem? Eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar com você. Olha, eu tô precisando de um mentoring aqui. Esse assunto aqui, eu preciso de ajuda. Eu sou muito disso, assim. Eu preciso, eu quero, eu vou nas pessoas, eu falo. E isso veio do meu pai. De embutir que a gente era capaz de executar qualquer coisa e que não deveria depender de ninguém. E de me ensinar coisas assim que normalmente as meninas não aprendem com os pais, né? Então, consertar um motor de carro, enfim, montar aquário, cortar vidro. Ele era vidraceiro, enfim, tinha uma vidraçaria. Então, muito trabalho da vidraçaria eu fiz junto com ele. E isso me deu uma robustez, assim, de confiança que eu desejaria para todas as meninas, assim, de se ver em qualquer lugar executando qualquer coisa. Ele não olhava para você como só uma figura de menininha, bonequinha, princesinha que não pode fazer uma série de coisas. Ele te colocava para fazer o que, né, enfim. Eu e as minhas irmãs. E eu não acho que isso tenha sido uma decisão consciente, do tipo, ai, nossa, minha filha precisa ser... Acho que é muito da escassez mesmo, né? Não tem tu, vai com tu mesmo. Foram 5 mulheres, então, gente. 5 mulheres, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho, é com isso que eu vou trabalhar. Mas isso fez uma diferença gigante e que eu ganhei consciência sobre isso muito adulta e depois de um determinado período de tempo no mercado de trabalho em que eu olhava para o lado e falava o que tem que eu arrisco muito, assim, sabe? Que eu vou e que eu tentava embutir isso nas minhas amigas e pares e que tinha uma resistência. E aí, refletindo sobre isso, eu falo, poxa, tem uma distância gigantesca do tipo de educação e das coisas que me foram propostas quando eu era pequena, de execução, para as minhas amigas, assim, né? Então, acho que isso fez muita diferença. Mães, pais, botem suas filhas para consertar motor de carro. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Ai, Ana, eu adorei o nosso papo. Hoje foi super rico. Aprendi um monte de coisas já, assim. Tô real, assim, saindo dessa conversa muito melhor da forma que eu entrei, com mais conhecimento. Você é uma mulher incrível. Parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada como mulher, como mãe, como profissional. Acho que, com certeza, assim como me inspirou outras mulheres. Obrigado mais uma vez por ter topado, dentro da sua agenda, uma série de responsabilidades e atribuições, vir bater um papo aqui com a gente. A gente está muito honrado. Eu deixo aqui os minutos finais, a câmera à sua disposição. Se quiser mandar beijo para as filhas, para o marido, para as irmãs, para os colegas de trabalho, fica super à vontade. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada por me receber, eu adorei o bate-papo. Queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai. Não, brincadeira, meus pais não estão aqui mais. Mas para minhas filhas maravilhosas, para Manu, para Lelê, que está em São Carlos, agora longe da mamãe. Para meu maridinho, que é um cara... Acho que embute isso também nas meninas, assim, né? A gente tem muita afinidade com o esporte, então é um jeito também de dar confiança e desenvolver essa segurança nas meninas. Para os meus pares no trabalho, que são sensacionais, eu queria destacar o Ilgner. Obrigada, Will. Por me suportar também nas minhas crises de impostora, assim, né? Quem nunca, não é mesmo? Nunca. É muito bom ter um par, assim, para compartilhar e te dar suporte. E eu queria agradecer especialmente o Gabriel, da Let's Media, porque ele, no momento em que eu comecei a conversar sobre Open Finance,
abrir esses bate-papos. Se mostrou um cara super solícito. A gente trocou muita figurinha na época em que eu comecei a liderar esse tema e tentar engajar alguma coisa para criar uma comunidade Open Finance aqui no Brasil. E o Léo Henrique, da Visa, que tem sido meu mentor também. Tem sido muito especial poder contar com a ajuda dele ali no mergulho da área de finanças, enfim, do mercado financeiro, que apesar de eu ter essa passagem, né, é uma passagem dos bastidores, de infraestrutura. Sim. Eu nem era desenvolvedora, que o desenvolvedor ainda tem a vantagem de estar ali próxima do time de business, e ele tem me ajudado muito nesse guide aí. Que é mais um episódio que reforça a importância de ter um mentor para chamar de seu, né? Então, fica uma última dica aqui do nosso papo, procure alguém, bata na porta das pessoas. Ou então, você não quer me ajudar nesse processo? Faça como a Ana, que deve em vários momentos da carreira. A gente já tem, né? É sobre isso, né? Bom, então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez a audiência, quem acompanhou. E já, né, perguntar e falar assim, aí, pessoal, já seguiu a gente? Então, se não, segue a gente nas nossas redes sociais. Então, aqui no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, enfim, todas as redes. Sigam para vocês receberem as notificações de quando sai um conteúdo novo. Porque a ideia da Let's Media é justamente isso. Trazer conteúdo do mercado financeiro, do mercado de tecnologia, democratizar o acesso e expandir conhecimento. Então, nos vemos no próximo episódio, pessoal. Obrigada. Muito obrigada.